Irmãos, então hoje nós estaremos iniciando o capítulo 10 da nossa confissão de fé e nós estaremos falando hoje sobre a chamada eficaz. Mas o que é mesmo o chamado eficaz? Nós precisamos de gravar bem tudo isso. Há um chamado externo que vem da pregação e exposição da palavra de Deus, dada a todas as pessoas que entram em contato com o Evangelho. Mas também há um chamado interno, ou uma vocação interna e eficaz, dada pelo Espírito de Deus, o qual Ele opera em nós o novo nascimento. E é exatamente este chamado interno que nós chamamos de chamado eficaz. Então, há dois chamados que a Bíblia nos ensina. O primeiro, o chamado externo, que é o chamado dado a todas as pessoas através da pregação do Evangelho. Então, quando nós anunciamos Jesus, quando nós compartilhamos algo bíblico, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos fazendo um chamado externo para todas as pessoas. E esse chamado externo, ele vem da pregação, da exposição da palavra, quando as pessoas entram em contato com o Evangelho. Você pode perceber isso todas as vezes que você anuncia o Evangelho para alguém. Você pode perceber a reação de cada pessoa. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, para algumas pessoas, foi apenas uma mensagem. Mas para outras pessoas, foi algo muito mais profundo que apenas uma mensagem. Foi algo que penetrou no coração daquela pessoa. E ela então agora, ela vai mudar a vida dela. E isso é o que nós chamamos do chamado interior, que é o que nós chamamos do chamado eficaz. Quando aquela palavra que é anunciada aos ouvidos das pessoas, elas agora descem ao coração. E quando essa palavra desce ao coração, é o que nós chamamos de chamado eficaz. Caiu no coração, não tem como voltar atrás. Ali naquele momento, Deus aplica a salvação no coração do homem. Então, a doutrina do chamado eficaz, conhecido também como graça irresistível, ela está intimamente relacionada à doutrina da depravação total, que nós já estudamos. Uma vez que o homem não regenerado, ou seja, o homem que não recebeu o novo coração, ele está morto nos delitos e pecados. É o que nós já vimos em Efésios 2:1. Então, ele estando morto em delitos e pecados, ele é incapaz de se aproximar de Deus ou responder ao Evangelho de Jesus Cristo por conta própria. Porque a Bíblia diz o que em Romanos 3? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Esse estado de depravação total torna necessário o chamado eficaz de Deus para a salvação de qualquer pessoa. Então, uma vez que todos são depravados, uma vez que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem o entenda. Quando nós entendemos a respeito disso e que todos estão mortos espirituais, nós então entendemos que é necessário um chamado de Deus ao coração do homem, para que este coração morto possa novamente ter vida. Então, o Pai e o Filho, eles enviaram o Espírito Santo ao mundo, para convencer do pecado, chamar e regenerar todos os eleitos. À medida que o Evangelho ele é proclamado no mundo,
o Espírito, ele faz um chamado interior especial aos que foram escolhidos pelo Pai. O Espírito, ele gera vida nas almas espiritualmente mortas. Ele dá arrependimento e fé. O Espírito, ele abre os olhos espiritualmente cegos para que vejam a verdade. Ele abre os ouvidos surdos para que ouçam a verdade. Ele abre os corações fechados para que aceitem a verdade. Então, uma vez que todos estão mortos em delitos e pecados, nós todos dependemos da ação de Deus em nós. E a ação de Deus em nós, ela não é parcial. Deus não age um pouco. Deus não faz um pouco. Mas o que nós observamos é que Deus, quando Ele age no coração do homem, Ele age por completo. Da mesma forma, quando Ele não age no coração do homem, o homem não consegue entender. E nós somos testemunhos disso, tanto na nossa vida, como no mundo em que nós vivemos. Nós um dia, éramos cegos espirituais. Nós não entendíamos corretamente o Evangelho. Nós não entendíamos o que era salvação, o que era graça. Nós não entendíamos a Bíblia. Por mais que nós líamos a Bíblia, por mais que nós íamos à igreja, mas havia algo obscuro no nosso entendimento com relação a Deus. Até o momento em que o Espírito Santo, então, age em nossas vidas e em nosso coração. E o que acontece quando Ele age? No nosso interior. Ele gera vida nas nossas almas que éramos o quê? Espiritualmente mortos. Ele nos dá o arrependimento em fé. É algo que não vem de nós, a Bíblia fala, mas é algo que Ele dá a nós. O Espírito Santo é quem abre os nossos olhos para nós vermos a verdade. É Ele quem abre os nossos ouvidos para nós ouvirmos a verdade. É Ele quem abre os nossos corações para nós aceitarmos a verdade. Então aqui nós vemos a ação do Espírito Santo no coração do homem. É por isso que nós chamamos isso de graça irresistível, ou de chamado eficaz. Porque quando o Espírito Santo ele age na vida do homem, é eficaz aquela ação. Aquela ação, ela muda o coração do homem. Ela não tenta mudar, ele não tenta fazer, ele faz. E quando ele faz, ele muda e ele transforma. Isso é o chamado eficaz. Da mesma forma que ele age no coração de uns e desperta espiritualmente, outros ouvem a mesma pregação, outros ouvem o mesmo estudo, outros ouvem a mesma palavra, mas não conseguem entender. Só irão entender quando o Espírito Santo agir em seus corações. Até um dia o reverendo Augusto Nicodemos, ele estava comentando que um dia chegou uma senhora para ele e falou para ele: Augusto Nicodemos, você e o Edir Macedo são os melhores pregadores que eu conheço, os que eu mais gosto de ouvir. Então, a pessoa, por mais que ela ouve, ela ainda não foi despertada plenamente pelo Evangelho. Ela não consegue diferenciar o certo do errado. Ela ouve, ela gosta daquela pregação, ela percebe aquela pregação, mas ela não tem um entendimento claro a respeito daquela pregação. Então não foi ainda desperto por completo por Deus. Então acha que é tudo igual. Não, todas as pregações são boas, todas as religiões são boas, tudo é legal, mas não tem o discernimento. Porque para o homem ter o discernimento espiritual correto, é necessário que o Espírito de Deus haja em seu coração. Se Deus não agir, o homem continuará cego, sem o entendimento claro das Escrituras.
Então nós vemos que é o Espírito de Deus que faz tudo por nós, gera vida, arrependimento, fé, abre os olhos, abre os nossos ouvidos e abre os nossos corações. Nós podemos perceber a respeito disso, também da eficácia dessa graça, como foi definida nos cânones de Dort, no ano de 1618. No ano de 1618, a igreja, ela se junta na Holanda para fazer um documento chamado Cânones de Dort. Dort era a cidade lá da Holanda. E nesses documentos, a igreja, ela escreveu e expressou a respeito dessa graça de Deus, dessa graça irresistível, desse chamado eficaz que Deus opera no coração do homem. Então, nesse documento está escrito assim: Deus realiza o seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão, da seguinte maneira: Ele faz com que ouçam o Evangelho, mediante a pregação, e ilumina poderosamente suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender de forma correta e discernir as coisas do Espírito de Deus. Então, como acontece a verdadeira conversão? Uma coisa é a pessoa ter uma religião. Uma coisa, ela é falar que é cristã. Outra coisa é ela ser convertida. O que é a conversão? É uma pessoa receber um novo coração. Nós só podemos receber um novo coração mediante a graça de Deus sobre nós, porque isso é sobrenatural. Se Deus ele não age, o homem ele pode continuar a sua religião, ele pode continuar a sua crença, ele pode continuar a sua fé, mas nunca ter sido transformado. Continua a sua vida apenas agora tendo uma religião. Mas o que Deus ele faz em nós não é isso. O que Deus ele faz em nós é dar a nós um novo coração, uma conversão. E como inicia-se uma pessoa receber esse novo coração de Deus? Quando ela ouve o Evangelho, a pregação do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho significa que todos os homens são pecadores. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Que não há nenhum bom entre nós, nem um justo. Todos nós, aos olhos de Deus, somos maus e pecadores. E por causa disso, todos os homens serão um dia julgados diante desse Deus, que é justo e santo. Deus há de julgar todos os homens pelos seus pecados, pela sua rebeldia. E o que é então o Evangelho? Ao entendermos que somos maus, e que nós merecemos então a condenação de Deus, que é algo justo, pelo fato de nós sermos pecadores, nós devemos então nos agarrar à cruz de Cristo, à obra de Cristo. Por isso que Jesus veio a este mundo. Ele veio para nos salvar da condenação eterna. De que forma? Cumprindo perfeitamente toda a lei e morrendo na cruz pelos nossos pecados. Quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança somente em Cristo, nós então recebemos a salvação. E ao recebermos a salvação, recebemos então esse novo coração. Então Deus agora ilumina poderosamente as nossas mentes, ao ponto de nós entendermos a forma correta e discernirmos as coisas do Espírito. Então, quando nós ouvimos essa mensagem do Evangelho, começamos a perceber a miséria espiritual do nosso coração. Começamos a perceber o quanto nós somos depravados e o quanto nós precisamos de Deus para sermos salvos. E o Espírito Santo, então, ele começa a dar esse discernimento e colocar em nós o quê? Uma vontade, um desejo
de nós irmos até Cristo para sermos salvos. Se você perguntar para uma pessoa neste mundo se ele é bom ou se ele é mau, a maior parte das pessoas vão dizer que são pessoas boas. Eles vão dizer: eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém. Se você perguntar a elas como você faz para chegar ao céu, eles vão dizer: eu vou ao céu porque eu sou uma pessoa boa, eu tenho méritos diante de Deus, eu vou na igreja, eu tenho uma religião. Mas quando nós olhamos para a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todas as nossas obras são como trapos de imundícia diante de Deus, porque Deus é plenamente santo. E uma mancha sequer em nós, um pecado sequer em nós, isso já nos desabilitaria a entrarmos no céu. Mas as pessoas, elas só poderão entender isso se o Espírito de Deus agir em seus corações. Enquanto o Espírito não age no coração da pessoa, a pessoa continua acreditando que ela vai para o céu por suas boas obras. Ela continua acreditando que ela é boa. Ela continua acreditando que a religião dela a salvará, que a religiosidade dela a salvará. Mas no momento em que o Espírito de Deus, ele abre o nosso entendimento, nós começamos a ter o discernimento correto da nossa miséria espiritual. E ele continua nos cânones de Dort, continua afirmando: pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado, ele amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Isso tudo faz parte daquele documento. Essa vontade estava morta, mas ele a faz reviver. Era má, mas ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele faz obediente. Ele move e fortalece essa vontade, de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. Até o momento em que o Espírito Santo então age, a vida da pessoa, ela é transformada. Os pensamentos dela são abertos para a palavra. O coração dela é quebrantado para Deus. Os olhos dela são abertos para a glória de Cristo. Quantas pessoas nós já não ouvimos falar que lê a Bíblia, mas não entende? Vira e mexe, eu sempre converso evangelizando, a pessoa fala: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo o que eu estou lendo. Eu não consigo compreender. Ou ela lê a Bíblia, eu já vi pessoas lendo a Bíblia e falou que já leu a Bíblia um monte de vezes, mas adora um ídolo, não consegue perceber. Ela leu, releu, ela não entendeu o que está escrito na Bíblia, ela não entendeu a história bíblica, ela não entendeu quem é Cristo, não entendeu o seu próprio coração. Leu a Bíblia várias vezes, mas continua na idolatria, sem discernimento, sem entendimento. E isso acontece porque é necessário o Espírito Santo dar um novo coração para ela, abrir o coração dela, trazer novas qualidades, trazer vida, tornar boa, tornar disposta a entender, tornar ela obediente, mudar a vontade dela e produzir nela boas obras. Então, no parágrafo 1 da nossa confissão de fé, do capítulo 10, diz assim: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, Ele se agrada em chamar eficazmente. Então, todos aqueles que Deus predestinou para serem salvos, eles serão alcançados e o coração deles serão transformados. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 30, diz assim: aos que predestinou,
A estes também chamou, ou o chamado eficaz. E aos que chamou, estes também justificou. O que é justificar? Justificar é declarar justo, perdoado dos pecados. E ao que justificou, este também glorificou. Então aqueles a quem Deus chamar, Deus há de salvar. Todos aqueles que Ele chamou de forma eficaz, Ele vai glorificar. Em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu, desde o princípio, para serem salvos, pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Ele o chamou, chamado eficaz, para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de que se tornem participantes da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala nessa carta. Ele diz que aqueles a qual Deus escolheu, aqueles que são realmente o povo de Deus, Deus escolheu desde o princípio, desde antes da criação. E Deus escolheu para quê? Para serem salvos. Então, todos aqueles que são escolhidos por Deus, eles serão salvos. Deus não falhará em salvar ninguém daqueles que Ele assim determinou. E como Ele salva? Pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Como que Ele salva? Pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele faz o que em nós? Nos dá um novo coração. Ele muda a nossa vida. Ele transforma nós. Ele nos limpa dos nossos pecados. Então aqueles que recebem essa graça de Deus, do Espírito Santo, atuando no coração do homem, fazendo o quê? O santificando. E também pela fé na verdade. Olha que interessante. O Espírito de Deus, Ele opera no homem a santidade. Ao mesmo tempo, há uma fé que nós cremos na verdade. Então Ele opera uma obra santificadora e uma obra na fé na verdade, fazendo nós crermos na palavra dEle. Então isso é uma obra plena de Deus. Isso é um chamado que Deus faz a nós, mudando a nossa vida, santificando a nossa vida e fazendo nós crermos na verdade. E Ele fez isso como? Ele nos chamou por meio do Evangelho, a fim de que nós nos tornássemos participantes da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a confissão de fé novamente diz assim: Deus chama eficazmente, no tempo aceitável e por Ele mesmo determinado, por meio de sua palavra e de seu Espírito, do estado natural de pecado e morte, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Olha o que diz em Efésios 2, de 1 a 6. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus, Ele chama eficazmente aqueles que serão salvos. Quando?
no tempo aceitável. Cada um tem o seu tempo, a qual Deus salvará. E por Ele mesmo determinado, por meio da palavra e do Espírito, nos tirando do pecado e da morte, por meio de sua graça e salvação por Jesus Cristo. É isso que acontece quando Deus Ele chama nós, Ele chama os homens, aqueles que Ele desejam salvar. Quantos já não foram chamados para alguma coisa? Quantos já não foram chamados para uma festa? Quantos que não foram chamados para um casamento? Quantos que não foram chamados para usar drogas? Chamados para uma seita? Chamados para qualquer um outro local? Quantos? Todos são chamados. Mas e o nosso chamado? Esse chamado eficaz. É um chamado que Deus faz em nós e nos conduz até a presença dEle. Você poderia perceber na sua própria vida. Onde você poderia estar neste momento? Em quantas coisas você poderia estar acreditando neste momento? Como antes você acreditava. Antes nós acreditávamos em muitas coisas. Acreditávamos em muitos mediadores. Acreditávamos no poder de óleo ungido, de água benta. Acreditávamos em muitas superstições, sincretismos religiosos. Mas olha que interessante. No momento, na nossa vida, da nossa caminhada, o que acontece? Deus, Ele faz um chamado eficaz. E é um chamado tão forte na nossa vida, tão forte, que quando Ele nos chamou, Ele abriu os nossos olhos espirituais e despertou nós, não para uma religião, não para sermos seguidores de uma placa de igreja, mas para compreendermos o mistério da obra redentora do seu Filho amado, Jesus Cristo. Aquilo que estava oculto pelos séculos, que o homem não tinha um entendimento claro, agora o Espírito Santo age, abrindo por completo o nosso coração, o nosso entendimento. Olha para nós, como Paulo diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Outrora, a inclinação da nossa carne, o que nós fazíamos? Embriaguez, drogas, prostituição, imoralidades. Invocávamos mortos, fazíamos o mal, porque nós éramos guiados segundo as inclinações da nossa carne. E por natureza, nós éramos o quê? Filhos da ira, nós estávamos debaixo da condenação eterna. Como também todos os demais estão. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nós que estávamos mortos, Ele nos deu vida. Você vê que não veio de nós, mas veio dEle. E pela graça, Ele nos salvou. Isso Deus faz, iluminando-lhes a mente, de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus. Se Deus Ele não iluminar, nós continuaríamos prostrados diante de uma imagem de escultura. Continuaríamos fazendo procissões, carregando um Deus em nossas costas. Algo que não pode, como a Bíblia diz, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, sendo carregado por homens, a qual nós adorávamos, buscávamos, orávamos, pedíamos, até o momento em que Deus abre os nossos olhos e fala, mas espera aí, algo está errado, isso não é Deus, só existe um Deus, e Deus é o Criador dos céus e da terra, e não uma imagem feita pela imaginação dos homens. Mas se Deus não iluminar, o que acontece? As pessoas nunca vão compreender, elas continuarão adorando aquilo, ou qualquer outra busca, né, pelos prazeres deste mundo. Ela não vai entender, ela vai colocar a fé dela naquilo que ela acha que é certo, ela vai seguir o seu próprio caminho, ela vai andar segundo o curso deste mundo,
segundo o que ela acha melhor, o que ela acha mais bonito, o que agrada mais aos seus olhos e corações. Irmãos, se Deus não iluminar, se Deus não chamar, ninguém vai conseguir compreender, ir até Ele e ser salvo. Isso humilha muito nós, porque nós nos achamos muitas vezes orgulhosos diante de Deus, e isso humilha, porque mostra para nós que só poderemos ser salvos se Deus usar por misericórdia. É exatamente isso que diz em Atos, no capítulo 26, versículo 18, Paulo relatando a história que aconteceu de sua conversão, quando Jesus disse a Paulo: aos quais eu o envio, para abrir os olhos deles. Jesus diz a Paulo, que ele estava sendo enviado entre os gentios, para abrir os olhos espirituais deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, Jesus disse, eles serão perdoados dos pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Então, Paulo, ele foi enviado a este mundo com uma missão de abrir os olhos espirituais das pessoas pela pregação do Evangelho, para que elas saiam da escuridão para a luz. Nós estamos fazendo a meditação nos cultos de domingo a respeito do livro de 1 Coríntios. A cidade de Corinto, que nós já estudamos, tinha pelo menos 12 grandes templos pagãos. Havia uma grande adoração naquela cidade, naquela região. Tudo para eles era um Deus, eram deuses, tudo se tornava um Deus. Então eles eram muito religiosos, iam nas igrejas, iam nas religiões, participavam de tudo, mas não tinham entendimento do que eles estavam fazendo. Não entendiam que aquilo era errado. E eles não conseguiam discernir a forma correta, ou Deus verdadeiro. E Paulo então é enviado. Para quê? Para que as pessoas elas se tornem novamente a Deus. Saiam da escuridão para a luz, para serem perdoados os seus pecados, passarem da morte para a vida. Olha que Paulo também diz em Efésios 1, 17 e 18. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles a quem ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Então Paulo ora para que o coração deles fosse iluminado, para eles compreenderem, para que Deus desse sabedoria e entendimento a eles, para que eles pudessem crer somente no Deus verdadeiro, somente no Criador dos céus e da terra, e colocar a confiança deles somente nisso. É necessário que Deus faça isso em nós, que Deus ilumine nossa mente. E a confissão continua dizendo, para que compreendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne. Exatamente o que diz na profecia de Ezequiel, no capítulo 36, que diz assim, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então nós percebemos que todos nós, todos os homens, têm um coração velho, têm um espírito velho, têm um coração de pedra. Sendo necessário nós recebermos um novo coração, um novo espírito e um coração de carne. E esta é a ação do Espírito Santo
sobre aqueles a quem Deus chama. Aqueles a quem Deus chama, Ele vai fazer isso. Ele vai dar um novo coração. Ele vai dar um novo espírito. Ele vai tirar aquele coração duro de pedra. Por que um coração de pedra? É um coração que não tem entendimento. Já viu aquelas pessoas que você fala, e a pessoa não entende. Ela continua seguindo você, falou, esse caminho é mau. Não abandone a tua família. Não se divorcie. Não usa droga. Não ande por este caminho. Não siga essas companhias. Já viu aqueles conselhos que nós damos, que nós falamos, que nós mostramos? E o que acontece? Você vira as costas, a pessoa faz exatamente o contrário de tudo aquilo que você falou, instruiu, mostrou. Muitas vezes você mostra na Bíblia, olha aqui, olha. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Olha o que está escrito aqui em Mateus. Você mostra para a pessoa. Daqui a pouco a pessoa, ela está voltada nos seus outros deuses, nas suas outras rezas, nas suas outras buscas de coisas erradas, espiritualmente falando. Por que isso acontece? Por causa do coração duro, coração de pedra. Se Deus não agir, a pessoa ela vai continuar naquele caminho errado, mesmo você falando que é errado. Porque é necessário a ação de Deus para dar um novo coração, um novo espírito, um coração de carne. E talvez essa é uma pergunta que nós devemos fazer a nós. Será que nós recebemos um novo espírito? Será que nós recebemos um novo coração? Ou será que o teu coração continua sendo o mesmo desde quando você nasceu? Desde quando você cresceu, jovem, adolescente, criança, adolescente, jovem, velho? Será que é o mesmo coração? Será que é o mesmo espírito? Ou será que nós recebemos um novo coração e um novo espírito? Deus ele vai fazer isso sobre o teu povo. Ele vai tirar todo o coração de pedra e dar um coração de carne. E Ele vai o quê? Renovar as nossas vontades. E pela sua onipotência, Ele vai predispor para o bem e trazendo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo espontânea e livremente, porque a graça de Deus lhe dispõe o coração para isso. Como diz em Deuteronômio 30, versículo 6, o Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que vivam. Em Êxodo 36, porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, nas minhas leis. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então, o que Deus vai fazer em nós? Ele vai renovar a nossa vontade. Você lembra que a nossa vontade, antes da conversão, ela era dirigida pelo nosso próprio coração, pelos nossos próprios pensamentos. Então a nossa vontade, a vontade do homem, antes da conversão, antes de ser salvo, antes de receber um novo coração, a vontade dele é predisposta pelos seus pecados. Então ele faz tudo aquilo que é mal. Ele é predisposto a sempre seguir o caminho errado. Você pode olhar, em especial no nosso tempo, a juventude. Olha o caminho errado. Você vê que há uma disposição de buscar o que é certo, de serem santos, separados daquilo que é mal, separados do pecado.
de tentarem buscar formarem uma família abençoada, um casamento abençoado, buscarem a serem pessoas irrepreensíveis, corretas no seu proceder. Então, isso é um caminho. Mas quando você olha, principalmente para a nossa juventude, qual é a predisposição do coração deles? O caminho errado. Drogas, bebidas, relacionamentos imorais, más companhias, desobediência aos pais, não querem estudar, não querem trabalhar, querem ficar somente na bagunça, nas noitadas, não querem ter compromisso, não querem formar uma família. E tudo isso é o caminho, é a predisposição da vontade do homem. Por que eles seguem este caminho? Porque isso é a predisposição da vontade de homens pecadores. E nós éramos assim. Se você recordar do teu passado, você vai lembrar o teu caminho, as tuas vontades. Que a nossa vontade era dirigida dessa forma. Por coisas erradas. Mas o que acontece? Deus, Ele renova a nossa vontade. Olha o que a Bíblia diz. Ele transformará o nosso coração. Não somente nosso, mas também dos nossos filhos. Para que nós amemos agora a Deus de todo o coração, de toda a alma, para que nós vivamos a verdadeira vida. Ele porá em nós o seu Espírito, o Espírito dele, o Espírito Santo. E Ele fará nós obedecermos os seus mandamentos. E Ele será o nosso Deus. Você vê, a ação de Deus agora é diferente. De pessoas predispostas àquilo que é mal, ao pecado. Agora, elas são predispostas ao receber um novo coração, a não mais amar a imoralidade sexual, não mais amar as bebedices, não mais amar a mentira, palavras sujas, mentiras, mas agora a amar a Deus de todo o coração. Meu irmão, isso aqui é uma transformação que só pode vir como um milagre de Deus até nós. De fazer essa mudança radical em nosso coração, de uma predisposição tão má, agora nós queremos e estarmos dispostos a amar a Deus de todo o coração. Isso só pode acontecer pela ação do poder de Deus em nossa vida, ao recebermos o Espírito Santo e andarmos e obedecermos aos seus mandamentos. A graça irresistível de Deus não salva as pessoas contra a vontade delas, mas renovando suas vontades, de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Só Deus pode operar dentro do pecador para torná-lo disposto a vir a Cristo, como diz em João 6,44, Jesus Cristo diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Cristo afirma, a menos que o Pai traga para ele, um pecador nunca irá crer no Evangelho. A palavra original para trazer no grego sugere um poder eficaz. Nós podemos espernear contra o Evangelho, antes de estarmos dispostos a recebê-lo. Mas não depois que a nossa vida for mudada, a nossa vontade for mudada. Então, o que significa então? A graça irresistível é esse chamado de Deus aos pecadores ao arrependimento. Quando Deus determina isso, projeta isso, planeja isso e aplica isso em nós, é interessante nós sabermos que isso não acontece contra a nossa vontade. Mas a nossa vontade, ela foi renovada. Um outro testemunho é o nosso próprio. Antes, como nós vivíamos? Entregues ao pecado. Mas no dia em que Deus operou a salvação no teu coração, Ele não te forçou a nada. Não foi contra a sua vontade. Eu vou para a igreja contrariado. Não, quando Ele operou o Espírito, a salvação
no teu coração, a tua vontade agora se tornou predisposto a Ele. Ele não te obrigou a amá-lo, mas agora você ama Ele. Você não consegue ficar sem amar a Ele, sem buscar a Ele, sem se entregar a Ele. Não consegue, porque houve uma mudança da nossa vontade. Ele muda essa disposição. E isso de forma que nós fomos livremente até Ele. E fomos dispostos a isso pela sua graça. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça e falou: olha, você deve ir, agora você vai na igreja hoje. Não. Houve uma predisposição para você ir buscar o Senhor. E a partir daí você começou a perceber que Ele mudou, começou a mudar o teu coração. E essa predisposição, ela permaneceu na tua vida, mostrando que Ele operou e te chamou de uma forma eficaz. E você agora não consegue mais ficar sem Deus, nem longe de Deus, porque a salvação operou. E Jesus fala isso, que ninguém pode ir ao Pai se Ele não o trouxer. Mas se Ele o trouxer, Jesus diz o quê? Que Ele ressuscitaria no último dia essa pessoa. Ele age então com um poder eficaz, de uma tal forma que a nossa vontade é mudada. E agora nós desejamos Deus. E a chamada eficaz, ela é resultante da graça especial e gratuita de Deus. Não é algo que de antemão seja visto no homem, e nem de poder algum ou ação da criatura cooperando com a graça especial de Deus. Olha o que diz em 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, Ele nos chamou e Ele nos salvou, não pelas nossas obras, não porque éramos bons ou tínhamos méritos, mas por graça, pela sua determinação e graça. Ele assim determinou e assim Ele fez. E isso tudo acontece quando? Nos planos eternos. Deus havia nos chamado antes dos tempos eternos. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Então, a salvação, ela é dada por Deus de forma gratuita. Você não paga para ser salvo. Você não faz obras para ser salvo. É tudo pela graça de Deus. Você não coopera com Deus para alcançar a salvação, mas é porque Deus, Ele te chamou de forma eficaz, e você agora confiou somente em Cristo. Então é essa graça especial que Deus, Ele nos dá, de crer em Cristo para sermos salvos. Por estar morta em pecados e transgressões, a criatura, nós, os homens, mantém-se totalmente passivos, até que na chamada eficaz, ela seja vivificada e renovada pelo Espírito Santo. Então aqui vai falar como isso acontece. Quando Deus decide salvar uma pessoa, a ação da pessoa diante disso sempre foi passiva. Quando Deus decidiu te salvar, você não estava buscando Ele antes, mas Ele que te trouxe até Ele, antes de você o querer. Essa disposição de buscar a Deus, de ir até Deus, é uma disposição que é dada por Deus aos homens. Nós estávamos lá. Quantos de nós não estávamos há alguns anos atrás no carnaval, nos embriagando, fazendo o que é mal? Estávamos lá. Qual era a nossa disposição de irmos buscar a Deus? Nenhuma. Estávamos totalmente perdidos.
entregues ao pecado, como a nossa confissão de fé diz, criaturas mortas, e mantínhamos totalmente passivos em relação à nossa busca a Deus. Nós não buscávamos a Deus, mas então Deus, Ele veio até nós, e numa chamada eficaz, Ele trouxe vida ao nosso coração, e nos renovou pelo seu Espírito Santo. É o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, que não tem o Espírito Santo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem que não tem o Espírito Santo, o homem que ainda não passou por esse chamado de Deus, ele não consegue aceitar as coisas de Deus, porque é loucura. Como assim, Danilo? Vamos curtir a vida, vamos aproveitar a vida, vamos fazer todos os tipos de pecado. E você fala, não, eu quero buscar a santidade, eu quero me separar disso, não quero me envolver com esses pecados. As pessoas não entendem, ela vai falar, mas você está doido, você vai continuar fiel à tua esposa? Todos traem. Você vai continuar casado? Todos se divorciam e arrumam várias outras mulheres. Você vai continuar virgem? Não, se entrega ao pecado, todos fazem isso. Então, para quem não tem o Espírito Santo, é loucura quando nós colocamos diante deles o cristianismo. Eles não conseguem entender, isso é loucura, isso não é como assim? Todos vivem assim, e você quer viver de outra forma. Não entendem. Loucura, não pode entendê-las, como assim? Porque ela se discerne espiritualmente. Efésios 2:5, estando mortos em delitos e pecado, Ele nos deu vida. O homem depende da vida que vem de Deus, por meio de Cristo. João 5:25, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Os que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão, e os que não ouvirem, continuarão mortos em seus delitos e pecados, e receberão, ao fim de suas vidas, a merecida condenação eterna. Mas os que ouvem, viverão. A pessoa vivificada pelo Espírito Santo, ela é habilitada a responder a essa chamada e abraçar a graça que ela comunica e oferece. Para isso é necessário um poder que, de modo nenhum, é menor do que aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Às vezes nós falamos a respeito dessa vivificação que Deus faz no homem. E nós muitas vezes não entendemos a profundidade e o poder que acontece quando uma pessoa sai do estado de morte para o estado de vida. Quando ela deixa o coração duro e recebe um coração de carne. Quando ela deixa o espírito velho e passa agora a receber um novo espírito. O que a Bíblia nos fala em Efésios 1:19? Paulo diz, e como é grande o seu poder, que age em nós, os que cremos nele, em Cristo. Esse poder que age em nós, é a mesma força poderosa, que ele usou quando ressuscitou Cristo, e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que acontece quando Deus nos chama de forma eficaz e traz vida aos nossos corações. O mesmo, imagina que poder é esse? O poder que ressuscitou Cristo dos mortos ao terceiro dia, é o mesmo poder que Deus opera no coração do homem, para tirar o coração de pedra e dar um novo coração.
o mesmo poder. Tamanho o poder. É por isso que quando nós falamos sobre o chamado eficaz, ou a graça irresistível, é isso. Como alguém, ao receber esse poder de Deus, pode resistir? Como alguém, ao receber este poder de Deus, não será salvo? Como alguém pode fazer isso? Ao receber o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o conduziu até o céu, como essa pessoa, ela continuará sendo a mesma criatura, continuará vivendo nos mesmos pecados? Impossível, não tem como. Este é o verdadeiro poder que opera no coração de todos aqueles que foram chamados verdadeiramente pelo Senhor. Resumindo, o chamado eficaz é um chamado interno de Deus para com o seu povo, os eleitos. Aqueles que Ele escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, sendo por sua livre e especial graça, sem qualquer coisa prevista no homem, seja méritos ou obras, que os leva então, através da justificação, do perdão dos pecados, para a glória eterna. Então isso é o chamado eficaz. É um chamado interno, no coração do homem, que muda para sempre a vida dele, e a predisposição dele, que antes era má, agora se torna boa. E Deus faz isso no homem, em nós, ou em qualquer pessoa que seja, não pelos méritos, não porque a pessoa era boa, porque a pessoa era religiosa, não, é pela livre vontade do Senhor. Ele assim escolheu, Ele assim decidiu. Você vê que algumas pessoas são transformadas, mas outras pessoas são endurecidas, continuam piorando o seu caminho, continuam cada vez mais, fazendo cada vez mais o mal, cada vez mais tomando atitudes erradas, enquanto outras não. Outras começam agora a andar no caminho certo, atitudes corretas, muda a maneira de vestir, a maneira de falar, o comportamento, a sua moralidade. Ele é transformado totalmente, porque o poder que ressuscitou Cristo agora está operando dentro dele. E tudo isso é para que um dia nós estejamos na eternidade, para sempre, com Deus. Eu termino com essa frase do pastor Charles Spurgeon, que ele diz assim: quando Deus chama pecadores a vir a Ele, eles virão. E nada no céu, nem na terra, nem no inferno pode impedir que venham. Irmãos, quando Deus chama um pecador, ele pode ser o pior de todos. Pode ser aquele que você fala assim, esse não tem jeito, aos olhos humanos. Que talvez muitas vezes éramos nós. Aos olhos humanos, muitos de nós, viu? Éramos terríveis. Não tínhamos jeito. Mas quando Deus chama, meu irmão, ninguém pode impedir. Quem impede Deus de agir? Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir a ação de Deus? Quando Deus assim decide fazer, quando Deus decide dar um novo coração, ninguém pode. Mas também, se Deus não agir, ninguém consegue receber um novo coração. Se Deus não agir, ninguém consegue enxergar espiritualmente. E mediante a isso, talvez nós podemos perguntar: Danilo, o que eu devo fazer numa situação dessa? Diante de pessoas que não conseguem entender o Evangelho. Talvez alguém da sua família, um amigo, alguém que você está anunciando o Evangelho e a pessoa não consegue entender. O que a Bíblia nos ensina? Que é por meio da pregação do Evangelho. Nós devemos continuar pregando o Evangelho. Até a pessoa partir. Nós não podemos parar de anunciar o Evangelho. Nós não podemos desistir das pessoas.
E pararmos de anunciarmos e falar, não, já fiz, não. Continuamos a fazer, continuamos a pregar. A missão da igreja é anunciar o evangelho, é pregar a palavra do Senhor, é falar de Cristo, é anunciar as boas novas, anunciar a salvação. Essa é a missão. Por isso nós não podemos parar de anunciar a mensagem da cruz para as pessoas. Então a primeira coisa é essa, é nunca desistir de falar a verdade para a pessoa. Muitas vezes ela recusa a ouvir a verdade, mas quando você tem novamente a oportunidade de falar com aquela pessoa, não sendo de forma escarnecedora, porque quando a pessoa começa a zombar alguma coisa, aí você realmente não deve dar pérolas aos porcos. Mas muitas vezes você sabe, né, que Deus colocou aquela predisposição no teu coração com relação àquela pessoa. Muitas vezes familiares. Você vê que há uma predisposição de Deus salvar nós e os nossos filhos. Então há uma predisposição disso. Então nós não podemos desistir, desanimar e parar. Sempre continuar anunciando o evangelho. Porque é por meio da pregação do evangelho que as escamas vão cair dos olhos. Até ontem, né, na reunião dos homens, né, o Léo estava dando o testemunho dele, que um dia a pessoa falou para ele assim, né, que ele já tinha tudo, mas que faltava uma coisa só para ele. E ele já estava na igreja, ele pregava, estava sendo, né, já fazia muitas coisas na igreja, e falava para ele, ó Léo, sei que você faz tudo, você prega bem, você ora bem, você faz certinho, mas te falta uma coisa só, o quê? Jesus. Ele falou que ele ficou bravo, queria bater na pessoa. Mas como assim só falta Jesus? Não, falta tudo. Falta tudo, falta converter. E muitas vezes nós não percebemos isso. Naquela época ele ficou irado, porque ele ficou bravo, mas como assim falta Jesus para mim? Mas passou um tempo, ele viu que realmente faltava. Ele ainda não tinha sido convertido. E muitas vezes nós temos que falar a verdade para as pessoas. Muitas vezes, muitos vão se ofender, mas nós não podemos deixar passar aquilo de qualquer forma. E nós devemos falar, olha, sei que você é muito religioso, sei que você vai na igreja, mas esse seu procedimento é necessário. Você receber um novo coração. Essa raiva no teu coração, essa amargura no teu coração, isso não é de uma pessoa que é salva. E os seus dias estão findando sobre a terra. Você pode partir hoje mesmo, hoje pode ser o seu último dia. E nós alertarmos as pessoas, levarmos elas a Cristo, mostrarmos para ela a verdade. Então nós não podemos parar de pregar o evangelho. E a segunda coisa é orarmos por ela, intercedermos por ela, falar, Senhor, tenha misericórdia. Eu já mostrei, eu já falei, aplica, Senhor, a tua graça sobre essa vida. Então ela vai perecer eternamente, porque ela não entendeu ainda, ela não compreendeu a verdade. Então nós devemos ter essa predisposição diante disso. Nunca desanimarmos, falarmos a verdade, pregarmos o evangelho e orarmos por ela. E se for a vontade de Deus, como aconteceu na nossa vida, Deus a converterá, Deus a chamará de uma forma que ela não resistirá. Você percebe que cada um veio num tempo, talvez pessoas de família, talvez você veio num tempo, a tua família, o teu irmão, o teu parente, o teu pai foi em outro tempo, porque Deus, Ele vai agir, cada um em um tempo pré-determinado. Então não desanime, irmãos, mas entendam, é um chamado irresistível. Quando Deus age, Ele age por completo, Ele muda corações e Ele salva eternamente. Amém?